você às vezes pode estar se perguntando, né, como é que funciona a cabeça de um investidor? Como é que ele escolhe as ações? Principalmente na nossa economia brasileira, né, que tem os seus altos e baixos. Mas claro, todo especialista fala que mesmo nos baixos ou nos altos, você consegue investir também com segurança. Basta você ter certo conhecimento. Por isso que a gente está aqui agora com o Thiago Salomão, que é empresário do Market Makers. Como é que você está? Obrigado pela tua participação aqui com a gente, na Money Week. Eu que agradeço o convite. Aliás, você começou lá em 2015 como sócio também da XP, quer dizer, você já estava dentro desse mercado, né? Por que resolveu montar então essa empresa? Eu estou dentro do mercado financeiro desde 2009, na verdade, então assim, já há muito tempo acompanhando o mercado de ações, sempre com produção de conteúdo. Em 2015 foi quando eu virei sócio da XP e comecei a me dedicar a ser analista de ações, procurar ações com objetivo de longo prazo. A partir daí eu desenvolvi outros projetos na XP, até que em 2022 eu já tinha saído da XP e criei o Market Makers, que virou um hub de conexão dos investidores com serviços de investimentos, ideias de investimentos e conteúdo, né? A gente tem um podcast que é muito conhecido ali no mercado financeiro e tem recomendações de investimento, principalmente focadas em ações. Vocês mais recomendam em termos de conteúdo? Quer dizer, vocês ensinam ou vocês também são uma corretora de valor? Não, a gente ensina. Nós trazemos as ideias de investimento. As informações. Aí ele pode operar pela IQI, pela XP, pelo BTG, por onde for. Legal. Conta pra gente um pouquinho do segredo dos investidores. Quer dizer, como é que ele escolhe as ações? Ainda mais no nosso mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro, ele tem uma pitada a mais de dificuldade para investidor. Primeiro porque tudo é muito novo no mercado brasileiro, né? Sim. A bolsa cresceu há pouco tempo, nossa democracia existe há pouco tempo. Sim. E empresas também, empresas de sucesso não são muitas que existem há muito tempo. Então tudo ainda está engatinhando. Então como é que a gente pode ter uma noção de onde pode chegar o mercado brasileiro? É só olhar para o que já aconteceu lá fora. A maturidade do mercado, você pega economias na Europa, os Estados Unidos, você vê que as economias mais maduras têm mais empresas na bolsa, mais investidores investindo, e isso a gente pode trazer para o Brasil e acreditar que isso vai acontecer. E por que as empresas vão para a bolsa e as pessoas investem nelas? Né? Empresas vão para a bolsa porque elas têm planos de crescimento e elas querem acelerar esse crescimento. Então elas vão para a bolsa porque elas vendem as ações e falam, olha, eu tenho uma empresa aqui que vende calçados em um estado e eu quero crescer para outros 5 estados. E para isso eu preciso de uma quantidade de dinheiro e você quer ser meu sócio? Eu abro uma parcela da minha empresa para você. É melhor eu ser um pequeno dono de uma grande empresa do que um grande dono de uma pequena empresa. Então existe essa abertura e aí os investidores que se interessarem colocam dinheiro nessa empresa. É bem essa lógica no mercado de ações. Hoje a gente olha para a bolsa dessa mesma forma. A gente busca as empresas que têm bons planos, com um objetivo de longo prazo, e a gente olha, de acordo com os planos que elas têm, as pessoas que estão lá tocando esses planos e onde elas querem chegar, a gente avalia se o preço para virar sócio delas vale a pena. Então, a gente olha para a bolsa como um investimento de longo prazo e o problema é que, como você até falou dos ciclos, fica lá o tempo todo, né? Para cima, para baixo, para cima, para baixo. A gente nunca sabe se está num momento bom ou ruim para comprar. Sim. E o que a história nos mostra é que para você ser um bom investidor na bolsa, você tem que ser extremamente contraintuitivo. Ou seja, você tem que ser corajoso nos momentos que está todo mundo com medo e medroso quando está todo mundo corajoso. Porque também acontece. Quando a bolsa está lá em cima, está na capa das revistas semanais, está em todos os programas de televisão falando que bolsa é um bom negócio, talvez seja a hora que tudo já ficou muito caro e a hora talvez você ficar com medo. Agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, 2024, tensão, ninguém quer saber de bolsa, nós, no Market Makers, vemos várias empresas num excelente patamar de preço para você virar sócio no longo prazo. Agora, quando esses investimentos vão subir, a gente não consegue prever. Por isso que é longo prazo, né? Mas a gente sabe que está comprando barato bons negócios. Às vezes, quando você vê assim, ó, essa ação dessa determinada empresa está barata, significa que ela pode ter essa tendência de crescimento ou isso também exige um pouco de conhecimento do mercado? Eu acho que tem 2 motivos para uma empresa estar barata. Ou o mercado não está fazendo a conta certa e assim, por causa de toda essa incerteza que a gente está vendo, ninguém quer comprar essa empresa e mesmo ela sendo boa, ela vai ficar barata. Ou a empresa está no mau momento. E de fato isso pode acontecer, empresas baratas podem ficar baratas para o resto da vida, porque elas estão num momento ruim,
ou é um setor que está caindo em desuso, é um mercado que está acabando, enfim, isso pode acontecer. E por isso que o investidor ele tem que fazer muito bem esse filtro. Investir no mercado de ações parece muito complexo, mas existem algumas frases que mostram uma certa simplicidade no mercado. Para você ganhar dinheiro no longo prazo, é fundamental que você compre boas empresas, mas isso não é determinante. O determinante para você ganhar dinheiro no longo prazo é você não comprar as empresas erradas. Se você só errar as empresas que são as erradas, as bolas murchas do mercado, sim, você já tem grande chance de comprar boas empresas de longo prazo. Porque para uma empresa vir para a Bolsa, ela normalmente já tem que estar num estágio de maturidade, de transparência, de execução muito alto. Eu brinco que a Bolsa é quase como se fosse a Premier League e a economia brasileira é como se fosse um grande campeonato boliviano de futebol, sabe? Tem empresas boas, mas tem empresas ruins. Mas na Bolsa só vai ter as empresas top de linha. Mas qual é o caminho, por exemplo, para eu saber que essa empresa ela é boa, tem essa tendência de crescimento ou não? Como é que eu faço? Qual é o caminho para saber disso? Bom, é fundamental você ter noção de contabilidade, né? Porque no final do dia é uma análise financeira, sim, você tem que entender os números da empresa e aí assim, você pode, dependendo do seu nível de conhecimento, você pode se aprofundar mais ou não. Mas qualquer pessoa consegue, através de até sites de notícias mesmo, você não precisa necessariamente ir no balanço da empresa, você consegue encontrar a evolução da receita da empresa, né, que é o quanto ela ganha vendendo, o lucro, que é o quanto essas vendas viram resultado no final, e endividamento. Acho que são os 3 pontos mais importantes para você acompanhar, não só o número atual, mas a evolução disso. Como que está a evolução da dívida dessa empresa? Como está a evolução da receita da empresa? Uma dívida alta ou baixa não necessariamente mostra que a empresa é saudável. O problema é se a dívida está crescendo com uma receita caindo. Aí, a empresa está se endividando e está vendendo menos, sim, isso no longo prazo pode ser perigoso. Então, essa é uma maneira de você já fazer o filtro. Mas mais importante do que as finanças, mais importante mesmo, assim, as pessoas negligenciam isso. O aspecto psicológico é fundamental. A psicologia do investidor é o que vai fazer ele ser vencedor ou não. Por quê? Aquele ponto que eu falei. Para você ganhar dinheiro na bolsa, você tem que ser contra-intuitivo. Você tem que comprar quando está todo mundo com medo e vender quando está todo mundo corajoso. Então você tem que saber lidar com o seu psicológico, sim, entender que a bolsa é um comportamento contra-intuitivo, ter noção de finanças e ter curiosidade por coisas novas, né? Ter esse traquejo feeling, né? De querer, eu nem digo feeling, mas de querer estudar um novo setor, estar antenado sobre quais são as novas tendências no mundo da tecnologia, no mundo dos negócios, a dinâmica de cada setor, estar engajado. O investidor, ele é um estudioso assíduo, ele está sempre querendo se atualizar e buscar novos conhecimentos. Agora, vamos supor que o investidor, ele quer ser investidor, mas ele não tem muito mercado, muita experiência de mercado, ele não tem. Contratar uma boa corretora de valores é o caminho. A corretora, na verdade, é o meio pelo qual ele vai comprar, sim, as ações. Hoje, você tem muito conteúdo gratuito. Eu acho que a grande dificuldade é você saber o que é bom e o que é ruim. Sim. Aí, puxando um pouco a sardinha porque a gente faz, o Market Makers, nós temos um podcast onde a gente fala com os maiores investidores do Brasil, de diferentes categorias. E nós investimos em bolsa, já acompanhamos bolsa desde 2015, investimos em bolsa desde 2019 e fazemos isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, estar perto de quem você sabe que tem mais conhecimento que você em determinado assunto é a melhor forma de você ir absorvendo esse conhecimento, né? Você ir sugando aquilo para ir acelerando o seu aprendizado. Vamos divulgar o teu canal então? O canal da empresa? Market Makers, se for lá no YouTube, Market Makers já vai encontrar, no Instagram, M-Makers Oficial. M-Makers Oficial, já maravilha. Encontra tudo do Market Makers. Vai ter toda a informação lá. Exatamente. Maravilha. Olha, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Muito mais sucesso para vocês então do Market Makers. Exato. Maravilha. Obrigado mesmo e sucesso. Obrigado.